Bienvenidos una vez más a nuestro curso Promotor de Salud y Longevidad. Esta es nuestra videoclase número 7, interativo número 4. En la clase anterior hablamos sobre los alimentos refinados y me gustaría de hacer una corrección. Ahí yo mencioné que uno de los problemas de la vitamina B12, entre ellas es la anemia hemolítica. No es la anemia hemolítica, es la anemia megaloblástica o perniciosa. ¿Okay? Entonces está hecho ahí la corrección. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de los alimentos procesados o de los problemas que hay que pueden traer a nuestra salud los aditivos químicos que se ponen en los alimentos. Hay aproximadamente 2.600 produtos químicos diferentes que se acrescentam, se añade a los alimentos com várias finalidades. Estes aditivos químicos estão divididos em aproximadamente 26 grupos com funções específicas. Unos es añadido para mejorar el sabor, mejorar la apariencia, mejorar el color, para preservar los alimentos, y hay más o menos 26 funciones distintas que se esperan con esta cantidad gigantesca de aditivos que se ponen en los alimentos procesados. Bueno, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre um alimento refinado e um alimento processado? E eu sempre digo, um alimento refinado é um alimento que está em tratamento intensivo, está em cuidado intensivo. O alimento processado já é um alimento que já está morto, não tem nada aí que pueda trazer alguns benefícios para a nossa saúde. Em um alimento refinado, aí se ele quita alguns nutrientes. E nos alimentos processados, a parte de se quitar os nutrientes, se añade aí centenários, né, dependendo dos tipos de alimentos, de aditivos químicos que a curto, médio e largo prazo pode trazer consequências muito malas para nossa saúde. Bueno, a indústria de los alimentos, eles dizem que se impõem aditivos químicos, pero ponen em pequenas quantidades. Pero é certo que ponen em pequenas quantidades, pero o problema é que muitos desses aditivos químicos são solúveis em grasa. E se são solúveis em grasa, significa que o corpo não lo elimina. E essas pequenas quantidades, ao largo de los anos, vai chegar um momento em que vai trazer problemas para a saúde. Agora, há dois tipos de aditivos que se põem nos alimentos processados e você lo vai encontrar com segurança na maioria dos alimentos processados. O primeiro é o sódio, porque é um conservante muito barato, então a indústria abusa de sua utilização. O segundo é o açúcar, porque o açúcar provoca uma dependência e vai fazer com que a pessoa esteja comendo cada vez mais de esses alimentos devido a esta dependência. Agora, com relação ao sódio, me gostaria de abrir aqui um parênteses. Por quê? Eu he encontrado muitas e muitas pessoas que estão tratando sua hipertensão arterial já por muitos anos e tomando, às vezes, 2 ou 3 medicamentos e não logra controlá-la. Por quê? Porque a vezes estão preocupados com a sal de la mesa aí, pero estão se llenando desse sódio que vem na maioria dos alimentos que estão processados. Portanto, os que têm problema de hipertensão arterial, o primeiro que tem que fazer, nem se acerque desses produtos processados. Empiece então a utilizar os alimentos em seus estados mais integrais para evitar essa quantidade de sódio que vai acabar reteniendo o líquido e complicando então mais sua pressão arterial. Bueno, muitos estudos já indicam os problemas que traem esses aditivos químicos, pero como não há uma organização internacional que las reglamenta a utilização, a vezes um produto que é proibido em um país é autorizado em outro, aunque tenha sido confirmado problemas para a saúde desse país. Ou seja, não há uma
uma organização internacional que vai cuidar dessas coisas, não? Então, somos nós mesmos que temos que evitar. Há uns 10 anos, hasta uns 10 anos, eu ensinava a gente como ler os rótulos, não, de los alimentos, los sellos dos alimentos, pero já não perdo mais tempo com isso, porque a indústria dos alimentos está constantemente cambiando nomes, estratégias e todo isto, e como eu creio que não há nada de bueno em um alimento processado, eu creio que a melhor estratégia é evitá-lo lo máximo que pueda, ok? Lo máximo que pueda, ou reduzir drasticamente seu consumo. Alguns já foram comprovados de provocar tumores em ratones de laboratórios, são considerados carcinogênicos. Outros podem ter um efeito sobre o ânimo da pessoa, pode deixar alguns deprimidos, principalmente os transtornos neurológicos ou psicológicos, um aspartame, que é um deles. Alguns podem provocar, por exemplo, hiperatividade, tanto em adultos como em niños, por incrível que pareça, e um deles é o colorante número 5, todavia não sei se existem com esse nome, porque vão cambiando o nome ao longo do tempo, à medida que a gente está se quedando cada vez mais cientes, não? E alguns também que provocam alergias. Às vezes a pessoa está com muita alergia e não logra conseguir uma solução para seu problema de alergia, e muitas das vezes pode ser alguns ingredientes desses 2.600 que lhe provocam alergia, e não sabe porque não encontra a causa e sigue aí tomando medicina. Bueno, essas pessoas, o primeiro que lhe recomendo é o que recomendei para as pessoas com hipertensão arterial. Evite, ok? Evite completamente. Não há nada aí que pueda trazer alguns benefícios para nossa saúde. Bueno, o alimento processado, aparte de ter sido refinado, agora se echam aditivos químicos, não, que estão poluindo constantemente nosso organismo, e lhe añadem aí algumas vitaminas, que são vitaminas sintéticas, que têm pouca biodisponibilidade para nosso organismo. Bueno, portanto, a melhor estratégia, não perda seu tempo mirando o que está escrito, porque eles têm uma estratégia para poder ocultar. Por exemplo, com relação ao sódio, eles são obrigados a dizer que quantidade de sódio. Pela vez uma pessoa compra um paquetito de galleta e está escrito sódio 100 miligramas. Bueno, um paquetito de galleta a 100 miligramas não está mal. Pero se você sigue leyendo, vai encontrar mais chiquito aí. Esse paquete tem 6 porções. Então, é 100 miligramas por porção. Então, você tem que tomar aí a quantidade de 100 e multiplicar por 6 para saber exatamente a quantidade de sódio que você está ingerindo. Então, dessa maneira, eles logram, não? Assim como que dissimular os problemas que exatamente há por aí. Então, a melhor estratégia, busque preparar, né, seus adereços em la casa com alimentos frescos. Pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho, pero esse pouquinho de trabalho não é trabalho, porque você está prevenindo um montão de problemas que podem vir mais adelante, está prevenindo enfermidades, está ahorrando dinheiro. Então, se não vê a cuidar de sua saúde como se fosse perda de tempo, é a inversão mais sábia que uno pode ser. Muito bem, vocês vão receber a parte escrita, e aí tem os tips, ¿no? As orientações para que você pueda ter muita eficiência em evitar esses alimentos, e aí também vai lhe dar os problemas que traz para a saúde física, para a saúde mental, e os problemas que uno vai estar evitando a evitar consumir esses tipos de alimentos. Então, se você vai receber aí por e-mail, estudem, haga seus apuntes, responda ao questionário que está aí, e muito pronto vocês já terminarão aí seu curso de promotor de saúde e longevidade, receberá seu certificado, estará então listo para poder ensinar a muita gente. Aqueles que todavia não são nossos alunos, hago uma invitação para que
que haga parte desta família de centenárias de pessoas ao redor do mundo que estão fazendo esse curso conosco. Portanto, hasta nossa próxima classe. Em la próxima classe, vocês vão ler o livro Salud e Longevidade em 12 Passos, de las páginas 80 a la página 82. E nosso tema será o excesso de alimentos cocidos ou cocinados. Vamos ver o dano que hacemos à nossa saúde quando comemos solamente alimentos cocinados e não acrescentamos os alimentos vivos. Então, esse será o tema de nossa próxima classe. Então, aí nos vemos em nossa videoclasse número 8 e que Deus bendiga a cada um de vocês uma vez mais de maneira plena e abundante.